Pasta 22. Capítulo 22. Nossa situação, tal como nos parecia, era pouco menos terrível do que quando nos imaginamos sepultados para sempre. Não vimos alternativa diante de nós senão sermos mortos pelos selvagens ou arrastarmos entre eles uma miserável existência de cativos. Poderíamos, é verdade, furtar-nos a atenção deles por um tempo nos recônditos das colinas e, como último recurso, no abismo de onde vínhamos de sair, mas acabaríamos morrendo de frio e de fome no longo inverno polar, ou seríamos, afinal, descobertos em nossos esforços para obter alívio. O país inteiro à volta parecia formigar de selvagens, multidões dos quais, percebemos agora, haviam chegado em jangadas das ilhas do sul, sem dúvida com vistas a ajudar a capturar e pilhar a Jane. O navio ainda se achava calmamente fundeado na baía, aqueles a bordo sem aparente consciência do perigo que os aguardava. Como ansiamos nesse momento estar com eles, fosse para ajudá-los a escapar, fosse para morrer com eles tentando nos defender. Não vimos a menor oportunidade de avisá-los do perigo sem atrair imediatamente a morte sobre nossas cabeças e com a esperança, se não remota, de beneficiá-los. Um tiro de pistola talvez bastasse para avisá-los de que algo errado ocorrera, mas tal aviso não lhes poderia informar que sua única perspectiva de salvação consistia em levantar âncora imediatamente. Não lhes poderia dizer que nenhum princípio de honra os compelia a ficar, que seus companheiros não mais faziam parte dos vivos. Ouvindo a descarga, eles não estariam mais bem preparados para enfrentar o inimigo, que agora se preparava para o ataque, do que já o estavam e sempre estiveram. Nenhum bem, portanto, infinito mal, resultaria do nosso disparo e após deliberação madura nos abstivemos. Nossa ideia seguinte foi de nos precipitar rumo ao navio, de apanhar uma das 4 canoas que se achavam à entrada da baía e forçar uma passagem a bordo. Mas a absoluta impossibilidade de êxito nessa desesperada tarefa logo ficou evidente. O país, como disse antes, estava literalmente infestado de nativos à espreita entre os arbustos e recessos das colinas, de modo a não serem observados da escuna. Sobretudo em nossa imediata vizinhança e bloqueando a única passagem pela qual podíamos esperar atingir a praia em ponto adequado, estava estacionado todo o bando dos guerreiros de pele negra, com Tuuita à frente e, aparentemente, só na espera de alguns reforços para dar início à abordagem da Jane. As canoas também, à entrada da baía, estavam guarnecidas de selvagens, desarmados, é verdade, mas que sem dúvida tinham armas ao seu alcance. Fomos forçados, portanto, embora a contragosto, a permanecer em nosso esconderijo, meros espectadores do conflito que não tardou a irromper. Ao cabo de meia hora vimos cerca de 60 ou 70 jangadas ou chatas com vigas de içar, repletas de selvagens e dobrando a ponta sul da baía. Não pareciam ter outras armas senão bastões curtos e pedras amontoadas no fundo das jangadas. Logo após, outro destacamento ainda maior aproximou-se em direção oposta e com armas semelhantes. As 4 canoas encheram-se também rapidamente de nativos vindo dos arbustos à entrada da baía e lançaram-se vivamente à água para reunir-se aos demais grupos. Assim, em menos tempo que levei para contá-lo, e como por mágica, Jane viu-se assediada por imensa multidão de facínoras, evidentemente inclinados a capturá-la a qualquer preço. Que eles teriam sucesso nessa empreitada não nos cabia duvidar um único instante. Os 6 homens deixados no navio, resolutos que fossem defendê-lo, estavam longe de bastar para o manejo adequado das armas e, de todo modo, eram incapazes de sustentar um combate assim desigual. Eu mal podia imaginar que esboçariam a menor resistência, mas nisso me enganei, pois dali a pouco os vi dar puxões na regeira e apontar a bordada boreste do navio para as canoas, que a essa altura estavam a quase ao alcance de pistola, achando-se a jangada a cerca de 1/4 de milha a barlavento. Por alguma causa desconhecida, mas muito provavelmente pela agitação de nossos pobres amigos, vendo-se em tão desesperada situação,
A descarga foi um completo fracasso. Nenhuma canoa foi atingida, nenhum selvagem ferido. O tiro fora curto demais e ricocheteara sobre suas cabeças. O único efeito neles produzido foi o assombro com o inesperado revide e a fumaça, que foi tanto que quase pensei por alguns instantes que abandonariam inteiramente seu propósito e volveriam à costa. E isso é o que muito provavelmente teriam feito se nossos homens tivessem sustentado sua surriada com a descarga de armas leves, no que, por estarem as canoas tão próximas, não deixariam de fazer algum estrago. Suficiente ao menos para impedir que o bando se aproximasse mais até que dessem outra surriada nas jangadas. Mas em vez disso, acudindo a bom bordo para se prepararem para as jangadas, deixaram que o bando das canoas se restabelecesse do pânico e, olhando à volta, constatasse que nenhum dano fora infligido. A descarga a bom bordo produziu mais terrível efeito. A metralha estrelada e as palanquetas dos grandes canhões despedaçaram completamente 7 ou 8 das jangadas e mataram na hora talvez 30 ou 40 selvagens, enquanto 100 deles, pelo menos, foram arremessados à água, a maioria barbaramente ferida. O restante, tomado de pavor, iniciou de pronto uma precipitada retirada, não se dando tempo sequer de pescar seus companheiros mutilados, que nadavam de lá para cá em todas as direções, gritando e urrando por socorro. Esse grande sucesso, porém, veio tarde demais para salvar nossa devotada gente. O bando das canoas já estava a bordo da escuna, um número de mais de 150 homens, a maioria deles tendo logrado trepar nos cabos e nas malhas de abordagem, antes mesmo que as mechas tivessem sido aplicadas às armas de bom bordo. Nada podia conter a ira desses brutos. Nossos homens logo foram abatidos, esmagados, calcados sob os pés e absolutamente rasgados em frangalhos num instante. Vendo isso, os selvagens das jangadas venceram o medo e chegaram aos montes para a pilhagem. Em 5 minutos, a Jenny foi o lamentável teatro de uma devastação e um vandalismo sem iguais. O convés foi fendido e lhes arrancaram as tábuas. O cordame, as velas e todas as peças de manobra no convés, demolidos como num passo de mágica. Enquanto isso, empurrando na popa, rebocando com as canoas e orçando dos lados ao nadarem, e milhares ao redor do navio, os canalhas finalmente o forçaram à costa, a amarra havia escorregado, e o entregaram aos bons cuidados de Too-Wit, que durante toda a contenta, tal como o general sagaz, guardara seguramente seu posto de observação entre as colinas, mas agora que a vitória se consumara a contento, condescendiam a correr com seus guerreiros de pele negra e tomar sua parte no espólio. A descida de Too-Wit nos deu liberdade de deixar nosso esconderijo e fazer o reconhecimento da colina nas imediações da fenda. A cerca de 50 jardas da sua boca, fizemos uma pequena nascente em que saciamos a sede abraçadora que nos consumia. Não longe da nascente, descobrimos alguns arbustos de abelheira da espécie de que já falei. Provando as nozes, achamos que eram palatáveis e muito parecidas em sabor à avelã inglesa comum. Delas, enchemos imediatamente nossos chapéus, as depositamos dentro da ravina e retornamos para mais. Enquanto nos ocupávamos ativamente em colheiras, um farfalhar nos arbustos nos alarmou e estávamos a ponto de disparar para o esconderijo quando um grande pássaro negro da espécie dos abetouros ergueu-se lenta e pesadamente dos arbustos. Eu estava tão surpreso que nada pude fazer, mas Peters teve suficiente presença de espírito para lhe correr no encalço antes que pudesse escapar e agarrou-o pelo pescoço. O animal debatia-se, grasnava furiosamente e pensamos até em deixá-lo ir, de medo que o barulho alarmasse alguns dos selvagens que talvez ainda estivessem à espreita na vizinhança. Mas um golpe com a Bowie Knife deitou-o por terra e o arrastamos para a ravina, felicitando-nos que, em todo caso, tínhamos obtido, assim, um suprimento de comida bastante para durar uma semana. Saímos novamente para observar a volta e nos aventurarmos a uma considerável distância pelo declive sul da colina, mas não topamos com nada que nos pudesse servir de comida. Colhemos, portanto, boa quantidade de madeira seca e regressamos avistando 1 ou 2 grandes bandos de nativos a caminho do vilarejo, carregados da pilhagem do navio e que podiam, essa nossa apreensão,
nos descobrir ao passarem pelo sopé da montanha. Cuidamos em seguida para tornar nosso esconderijo tão seguro quanto possível, e nesse propósito arranjamos alguns arbustos sobre a abertura de que falei, aquela pela qual tínhamos visto a nesga do céu azul ao chegarmos à plataforma vindos do interior da fenda. Deixamos apenas uma abertura bem pequena, ampla o bastante para termos vista da baía, sem correr o risco de sermos descobertos de baixo. Feito isso, felicitamo-nos pela segurança da nossa posição, pois agora estamos completamente ao abrigo de toda a observação, contanto que permanecêssemos dentro da própria ravina e não nos aventurássemos sobre a colina. Não percebíamos traço algum que nos indicasse que os selvagens já tivessem entrado nesse buraco, mas quando refletimos na probabilidade que a fissura pela qual o atingíramos acabara de ser criada pela queda da vertente oposta, e que nenhum outro modo de atingi-lo era perceptível, não nos alegramos tanto em pensar na segurança contra tal temível incômodo, de medo que já nos fosse absolutamente impossível descer. Resolvemos explorar inteiramente o topo da colina assim que se oferecesse uma boa oportunidade. Enquanto isso, observamos as movimentações dos selvagens pela nossa trapeira. Eles já haviam devastado completamente o navio e agora se preparavam para lhe atear fogo. Dali a pouco, vimos a fumaça acender em enormes rolos através da grande escotilha e pouco depois uma densa massa de chamas irrompeu do castelo de proa. Os aparelhos do navio, os mastros e o mais que restava das velas pegaram fogo imediatamente, e um incêndio espalhou-se rapidamente pelo convés. Todavia, uma multidão de selvagens não arredava pé de cima do navio, golpeando com pedras graúdas, machados e balas de canhão todas as cavilhas e demais peças de cobre. Na praia, nas canoas e chatas, bem ao lado da escuna, não havia menos de 10.000 nativos ao todo, sem contar as levas daqueles que, carregados de butim, rumavam para o interior da ilha ou cruzavam para as ilhas vizinhas. Antevimos uma catástrofe e não nos desapontamos. Primeiro de tudo, se deu um vivo abalo que sentimos distintamente onde estávamos, como se tivéssemos sido levemente galvanizados, mas que não foi seguido de nenhum sinal visível de explosão. Os selvagens foram visivelmente pegos de surpresa e suspenderam por um instante suas diligências e gritos. Estavam a ponto de recomeçar quando, de repente, o convés bufou um rolo de fumaça semelhante a uma nuvem de tempestade, negra e carregada. Depois, como de suas entranhas, ergueu-se um jorro alto de fogo vivo a uma altura, aparentemente de 1/4 de milha. Depois, toda a atmosfera foi magicamente atulhada num único instante de um terrível caos de madeira e metal e membros humanos, e por último produziu-se o abalo em toda a sua fúria, que nos arremessou ao chão enquanto as colinas ecoavam tumulto, e uma chuva densa dos mais minúsculos fragmentos das ruínas despencou impetuosa em toda a direção ao nosso redor. A devastação entre os selvagens ultrapassou em muito as nossas mais caras expectativas, e eles colheram os frutos maduros e perfeitos de sua traição. Talvez 1 milhar tenha morrido na explosão e ao menos outro tanto tenha sido cruelmente mutilado. Toda a superfície da baía foi literalmente salpicada desses infelizes que se debatiam e se afogavam, e na costa as coisas eram ainda piores. Eles pareciam totalmente estupefatos pela subitaneidade e perfeição do seu contratempo e não faziam nenhum esforço para ajudarem uns aos outros. Por fim, observamos uma radical mudança de sua conduta. Do absoluto estupor, pareceram passar de um golpe à mais alta excitação e corriam de lá para cá, desvairados, precipitando-se para certo ponto da baía e fugindo em seguida, com as mais insólitas expressões de horror, raiva e ardente curiosidade estampadas no rosto e gritando a plenos pulmões: "Tekelili! Tekelili!" A seguir, vimos uma grande tropa retirar-se para as montanhas, de onde voltaram dali a pouco, carregando estacas de madeira. Levaram-nos ao ponto em que a multidão era mais compacta, que então se abriu como para nos propiciar a vista do objeto de toda essa agitação. Percebemos algo branco que jazia sobre o solo, mas não pudemos distinguir de imediato o que fosse. Por fim, vimos que era a carcaça do estranho animal com dentes e garras escarlates que a escuna pegara
no mar no dia 18 de janeiro. O capitão Guy mandara preservar o corpo a fim de empalhar a pele e enviá-la à Inglaterra. Lembro que dera algumas instruções a esse respeito pouco antes de tocar a ilha e o espécime lhe fora levado à cabine e guardado em um dos cofres. E acabava agora de ser arremessado à praia pela explosão, mas por que ocasionara tamanho rebuliço entre os selvagens estava acima de nossa compreensão. Embora se acotovelassem ao redor da carcaça, a pouca distância, nenhum deles parecia disposto a examiná-la mais de perto. Logo em seguida, os homens de estacas as cravaram em círculo ao redor do corpo, e apenas efetuado esse arranjo, toda a vasta aglomeração precipitou-se para o interior da ilha com sonoros gritos de tequeli-li, tequeli.